Agradeço a Vossa Excelência pela recepção, inclusive é uma honra atuar diante de Vossa Relatoria, cumprimento o colegiado, tem sido o desembargador Jânio, o desembargador Fernando, um aprendizado essa tarde, não tenho habitual costume na Justiça Castrense, então faço aqui votos de gratidão pelo aprendizado que tem sido atuar essa tarde diante de Vossa Excelência. Procuradora de Justiça, uma satisfação encontrar com a senhora, muito obrigado por abrilhantar os trabalhos, os serventuários da Justiça, e aqui, presidente, gostaria de grifar a educação com que fui tratado desde que aportei ao tribunal, realmente de tirar o chapéu à educação e à finese dos servidores da Justiça Castrense. Cumprimento também aos meus pares, colegas advogados que fizeram e farão uso da palavra de forma, inclusive, brilhante, meu reconhecimento. Excelências, sem mais delongas, cuida-se de recurso de apelação visando anular ou, quiçá, reformar os termos de sentença condenatória fundada no artigo 154-A do Código Penal. Estamos falando aqui da infração penal de invasão de dispositivo informático. E eu gostaria de sugerir um raciocínio nessa sustentação da seguinte forma: expor qual seria o fato controvertido, abordar a preliminar suscitada pela defesa, depois enfrentar a definição analítica de crime com a finalidade de demonstrar a atipicidade formal da conduta, a atipicidade material da conduta, caminhando ao enfrentamento da prova e a demonstração de existência de provas de que o fato não aconteceu e também da existência de elementos que não subsidiam a condenação. Estamos falando aí do indúbio pró réu. Então, na ordem proposta, qual é, excelências, o fato controvertido? O apelante estava dentro do previsto na atuação da Polícia Militar em caráter educativo em uma escola e teria abordado uma aluna, quesitado a ela, perguntado a ela o porquê dela estar mexendo no celular em sala de aula. A aluna teria respondido que estava mexendo no celular porque havia terminado a atividade, estaria ali pesquisando músicas de festa junina. Bem, o fato controvertido, então, nasce. Qual o fato controvertido? O fato controvertido é que o policial, a versão do policial, é de que ele, então, pergunta a essa estudante: olha, eu posso ver, então, você está vendo? E ela teria franqueado ele acesso ao celular. No outro giro, mudando de versão, é importante grifar, essa vítima teria negado que teria franqueado acesso a esse militar ao dispositivo informático. E a defesa suscitou uma nulidade. Qual nulidade é essa? Trata-se aqui de delito de natureza material. E o delito de natureza material, aqueles delitos em que deixam vestígios, é indispensável, ao sentir da defesa, a produção de prova técnica. E compulsando detidamente os autos, e aqui é o grifo, desembargador, aqui é o grifo, porque o verbo elementar do tipo é invadir. Invadir presume o quê, excelência? Invadir presume rompimento de obstáculo. E aqui eu preciso grifar que não houve coação, porque se houvesse coação, o Ministério Público poderia falar numa condenação, excelências, por abuso de autoridade. Não houve coação. A questão que se pergunta é: o verbo nuclear do tipo é invadir. Invadir presume rompimento de obstáculo. Para comprovar se houve rompimento de obstáculo, seria indispensável, ao sentir da defesa, a produção de prova pericial, ilustre procuradora. Seria indispensável aferir se houve acesso, se houve rompimento de obstáculo. Seria indispensável identificar ao que houve acesso, até para a gente entender, Dr. Fernando, qual seria a extensão do dano. Porque o bem jurídico do tipo penal, qual é? Vossa Excelência sabe muito melhor que eu, que é a intimidade. Então nós precisamos entender se houve afronta à intimidade para saber se há tipicidade material da conduta. Então a defesa traz, em caráter preliminar, nobre colega, em caráter preliminar, uma nulidade por ausência de justa causa, por flagrante ausência de justa causa no exercício da ação penal. O que seria lá atrás objeto de trancamento, a defesa traz aqui como preliminar de nulidade pela ausência de perícia técnica, pela ausência de prova técnica. Não houve demonstração
de que o dispositivo foi invadido porque não houve demonstração de que houve rompimento de obstáculo, né? Diz-se senha. E agora, caminho à demonstração da atipicidade. Primeiro da formal. Primeiro da atipicidade formal, excelência. Vejam, compulsando detidamente, eu faço aqui coro, renovo os votos de estima e consideração ao juiz Acó, mas compulsando detidamente a sentença recorrida, eu percebo que houve reconhecimento de uma conduta que seria, em tese, uma conduta demeritória, uma conduta reprovável. Ao direito penal nós precisamos falar em tipicidade. Direito penal vigora, seja no direito penal tradicional ou no direito penal castrense, desde que o Due Process of Law foi erguido a partir da Magna Carta inglesa de 1215, nós temos a legalidade como imperativa do direito penal, e aí eu cito também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, consagrada pela Constituição Federal. Direito penal tem que ter tipicidade. E aí o tipo penal em espécie, eu faço aqui ressalva para ler, ele diz invadir dispositivo informático de uso alheio. Aqui a palavra do réu, do apelante, ela se anula com a palavra da vítima. A vítima diz, olha, eu não franqueei acesso. O apelante diz, eu franqueei. E aí aqui eu preciso verbalizar, vossas excelências, que o tipo penal, desembargador James, ele tem também uma elementar, ele tem um dolo específico. E o dolo específico diz lá, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações. Essa finalidade especial, o dolo especial de agir, não foi data vênia objeto de prova pela acusação. Em nenhum momento se conjecturou por que esse militar teria tido acesso a esse telefone. E vejam, aqui eu grifo a atipicidade formal da conduta. Não há enquadramento, não há subsunção. Acho que a palavra é subsunção. Não há subsunção da conduta do apelante ao tipo penal específico. Primeiro, porque não houve a invasão. A invasão presume o rompimento. O aparelho foi entregue de forma desbloqueada. Segundo, porque não houve desembargadores. O dolo específico de agir previsto no tipo penal. Agora eu preciso, e aí vem como, aos olhos da defesa, aquele elemento que é a cereja do bolo. Porque ao início da sustentação, eu grifei a vossas excelências que a controvérsia residia no fato da vítima ter franqueado acesso ou dela não ter franqueado acesso. Porque aqui convenhamos, eu acredito, que se ela franqueou acesso, o fato é manifestamente atípico e relevante para o âmbito penal. Se há reprovabilidade em âmbito administrativo, e aqui nós precisamos grifar a subsidiariedade do direito penal, enquanto direito segregatório, enquanto última ratio, o desembargador Fernando foi brilhante. Eu acredito que o voto de Vossa Excelência poderia dar um livro a respeito do que entendemos a respeito da última ratio do direito penal e da presunção de inocência. Então, eu identifico que a vítima ela mudou de versão. E ela mudou de versão, desembargador James. Grife-se em juízo, quando ela havia tido ciência, procuradora, que o Ministério Público havia pleiteado uma indenização mínima de R$30 mil para a vítima. Então, num primeiro momento, ela diz, olha, não, eu franqueei o acesso, isso foi formalizado pelo Conselho Tutelar. Num segundo momento, ela diz, depois que ela percebe um pleito volumoso de indenização no patamar de 30 mil, ela muda de versão. Então, no mínimo, desembargador, e aí eu referencio novamente o voto de Vossa Excelência, o conflito na palavra da vítima no início é lá em audiência de instrução de julgamento, no momento da instrução, esse conflito torna inviável a permanência da condenação por insuficiência de prova. Mas não é só.
existe ainda prova de que o fato não ocorreu. Tinham pessoas ao redor. E essas pessoas ao redor, a educadora, foi ouvida em sede investigativa e narrou que, no momento, percebeu que o militar conversou com a aluna, mas que não percebeu nenhum tipo de coação, que não percebeu qualquer tipo de animosidade. Não para por aí. Não para por aí porque nós precisamos compreender agora a tipicidade material da conduta. A tipicidade material da conduta a respeito do bem jurídico tutelado e intimidade. Porque o conselho tutelar provocado promoveu uma análise, ou melhor, um relatório a respeito dessa menor, com subsídio nos fatos, e declarou que, para ele, conselho tutelar, ela não teria sofrido qualquer abalo psíquico decorrente desse episódio envolvendo aqui o militar. Então, não querendo me estender, mas caminhando ao lapso conclusivo, nós não podemos entender que um fato ser reprovável significa ou subsidia a incidência das iras da lei penal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na ausência de elementos suficientes, primeiro, para a caracterização do tipo penal, e segundo, para a verificação da extensão do dano, e terceiro, para a identificação do dolo específico, não há amparo para se falar em condenação. E aqui, em arremate, nenhuma das testemunhas inquiridas identificou se houve ou não invasão, ou soube dizer o porquê do policial ter pretendido acesso a esse dispositivo informático. Então, com tais considerações, eminente presidente, agradeço Vossa Excelência novamente pela recepção. Com tais considerações, a defesa requer o provimento do recurso de apelação, seja para anular a sentença cassando-lhe integralmente os efeitos, ou para absolver o apelante do artigo 154-A do Código Penal Brasileiro, e o faz com fundamento no artigo 439 do Código Penal, do Código de Processo Penal Militar. Excelência, com respeito e acatamento, a defesa encerra as considerações. Ok, eu cumprimento o doutor Hugo Viol Faria pela sua participação da tribuna, agradeço também pelas manifestações em relação ao tribunal. Essa instituição aqui, o tribunal, faz questão, doutor Hugo, de receber a todos, indistintamente, com muito zelo, com muito respeito. Essa é uma característica dessa justiça militar. Eu agradeço. Vamos ao voto. Conheço do recurso. Analiso as preliminares. A primeira, ausência de prova técnica dispensável à demonstração da materialidade delitiva. Alega a defesa que a falta de perícia